Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde, começando mais um programa Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Hoje vamos repercutir o empate do Tricolor de Aço contra o Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre os preparativos do Ceará na reta final da Série B. Vamos também repercutir o Clássico Rei Sub-15 que vai rolar e a gente vai falar também sobre esta pauta. O Tutuba, mascote do Ferroviário, que fez a alegria no Dia das Crianças, claro, uma criançada apaixonada pelo Tutuba e também pelo Tubarão da Barra. Vamos falar ainda sobre beach tênis e é justamente nesta pauta que eu vou começar o programa de hoje. Agora mesmo eu converso com Bruno, diretor da Federação Cearense de Beach Tênis, de tênis e beach tênis. Boa tarde e hoje também meu parceiro Bruno Balacó com a gente. E aí, satisfação estar aqui ao lado do Bruno Malho, meu xará, que a gente já se conhece e já tem acompanhado essa trajetória do beach tênis em ascensão e agora um grande desafio pela frente que a gente já vê aqui no telão, qual é a grande competição que Fortaleza vai receber nas próximas semanas. Bruno Malho, satisfação te receber aqui no Resenha pela primeira vez, cara. Obrigado, JP, meu xará Brunão aqui mais uma vez. Obrigado por receber a gente poder falar um pouco mais desse esporte que cresce tanto, desse evento que é um dos maiores eventos do mundo de beach tênis, que a gente como Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis está realizando pelo segundo ano consecutivo aqui. Sensacional, e tem a novidade, né, cara? Copa das Federações 2024, a grande festa do beach tênis nacional está chegando. Fala pra gente aí o que se trata exatamente essa Copa, quando vai acontecer, como vai acontecer. A Copa das Federações de Beach Tênis, como eu falei, é um dos maiores produtos do mundo de beach tênis, né? Ela envolve esse ano as 27 unidades federativas, então a gente tem os 26 estados, mais Distrito Federal com a gente aqui esse ano. Então, uma expectativa de 1.900 atletas, 5.000 turistas mais ou menos durante esse período, né? São 4 dias intensos de muitos jogos. Nosso estado, nossa federação, no ano passado, conseguiu o melhor resultado da história, né? Dos últimos 10 anos de Copa, desde que iniciou, que era um evento que acontecia em Santa Catarina e a gente conseguiu trazer para cá. E ano passado ficamos em segundo lugar e esse ano certamente vamos brigar muito com uma equipe muito competente, um corpo técnico muito competente para que a gente consiga aí a primeira colocação e ser campeão nacional, né? Agora interessante, Bruno, esse evento vai ser mais uma vez no aterro da Praia de Iracema, então já fica projetando para a gente como é que vai ficar aquele aterro ali que a gente está acostumado a ver ele lotado ali para o Réveillon, para outras festas, mas agora vão ser um festival de quadras. Vocês estão projetando quantas quadras para ter a prática simultânea de partidas de beach tênis? Porque vai ser muito bacana você ver aquela imagem de cima, aquela galera toda treinando, se preparando, participando de jogos. Então, projeta para a gente como é que vai ser essa estrutura montada lá na Praia de Iracema. Como você mesmo falou, a gente vai estar com uma estrutura de 36 quadras lá. Não é algo que para a gente realmente é motivo de muito orgulho você imaginar que de um tempo para cá o beach tênis teve essa crescente tão exponencial. Então teremos 36 quadras, quase 12.000 metros quadrados de área, né, na beira-mar, na nova beira-mar de Fortaleza, né, que está tão legal, tão espetacular. E eu tenho certeza que todo mundo vem de fora com aquela expectativa de estar ali naquela beira-mar de Fortaleza. Então a gente pulsar beach tênis, pulsar esporte durante esses 4 dias de evento aí vai ser algo muito grandioso, muito legal, e a expectativa é da forma como foi no ano passado, muito grande. As pessoas que não conheciam o esporte, né, no ano passado e aí passavam ali pela orla, vendo aquele monstro que a gente criou lá, né, daquele tamanho, com muita área coberta, com muita gastronomia, músicas, espaços culturais. Então, assim, e muito beach tênis, que é o principal, né? Vai ser muito legal, são jogos muito acirrados. Ano passado nós tivemos em todo o evento 34.500 pessoas, né? Durante os 8 dias de competição. Ano passado a gente foi um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais prolongado. Mas esse ano a gente tem certeza que vai ter ainda recorde de público e teremos ainda mais pessoas lá no evento. Vai ser muito legal. Beleza, cara, então é do dia 30 de outubro a 2 de novembro, é isso? Isso, exato, 30 de outubro a 2 de novembro, todas as pessoas pertinho convidadas. já, né, cara? Vai rolar, Tá vai batendo na acontecer. porta, né? Exato, espaço, a entrada é gratuita, né, através de cadastramento prévio, então só fazer o cadastramento e entrar, acompanhar e com certeza ir lá para torcer e prestigiar nossos atletas aqui de Ceará e de todo o Brasil. Agora tem um detalhe curioso, porque Fortaleza recebeu ano passado a Copa das Federações de Beach Tênis e pelo segundo ano seguido recebe. Como é que foi esse encaixe aí de agenda, essa oportunidade para Fortaleza
por 2 anos seguidos, porque é como se fosse o Campeonato Brasileiro de Seleções de Beach Tênis. E o normal é que haja esse rodízio de sedes, né? Uma vez no Nordeste, outra no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte. E por que Fortaleza recebeu 2 anos seguidos? Acho que pela competência que a gente conseguiu comprovar no ano passado, né, através de toda a Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis, em nome do presidente Rudinei Moreira, até agradecer o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrup, que viu junto com o corpo técnico da CBT o potencial que a gente tinha aqui em Fortaleza em consolidar o esporte nessa região Norte e Nordeste. Né? Como eu falei, o evento acontecia em Santa Catarina, que é o berço, né, da CBT, e a gente conseguir consolidar esse esporte que tem crescido tanto, que é tão democrático, que as pessoas se apaixonam tanto, a gente conseguir consolidar ele na região Norte e Nordeste, isso sem dúvida foi um fator fundamental. O sucesso que a gente teve no ano passado, a repercussão positiva relacionada a todo o evento, e a gente poder repetir isso esse ano, trazer essa quantidade de pessoas, né, fazendo com que a economia do nosso estado, da nossa cidade, cresça. Então isso aí vai ser muito positivo mais uma vez. E quem sabe a gente tem vários outros anos aí, não talvez de Copa, mas com outros eventos grandiosos e que entram dentro do calendário do Beach Tênis Nacional. Bruno, explica pra gente, cara, por que é que cresce tanto os adeptos do beach tênis e não só na praia, né, cara? A gente vê em várias praças, a gente vê hoje as arenas adaptando o espaço com areia para que possa acontecer a prática do beach tênis. Por que cresce tanto, cara? Cara, acho que o esporte é muito democrático, JP. Então, assim, você dificilmente em algum outro esporte você consegue colocar pessoas jovens e pessoas mais velhas jogando no mesmo ambiente. E em caráter competitivo, em caráter festivo, independente de altura, de peso, tamanho, idade, você consegue jogar, consegue competir. Então fica até um convite aqui para os atletas ou futuros atletas de beach tênis. Já joguei algumas vezes, o JP também se arrisca de vez em quando. Exatamente. Né? É verdade. E aí vocês podem notar que é muito legal essa interação, né? Você falou sobre o número de arenas, hoje a gente tem uma média aí, aproximadamente em torno de 170 arenas em todo o estado. Mesmo com todo esse litoral que a gente tem, nós temos 170 arenas mais ou menos, é um número muito grande, né? Quando a gente para analisar que, sei lá, uns 5 anos atrás, a gente contava nos dedos quantas arenas a gente tinha, né? E como o esporte cresceu, isso dá para ter uma dimensão do número de adeptos também ao esporte. Mas eu acho que o principal fator certamente é esse, ser um esporte democrático, ser um esporte em que você constrói novas amizades, você vai criando um laço familiar com as pessoas que jogam, e aí é viciante. Então vocês sabem que depois da terceira, quarto play, que a gente chama, tá todo mundo viciado, todo mundo querendo jogar cada vez mais. E detalhe, o beach tênis vive também uma expectativa de se tornar um esporte olímpico, né? Como é que vocês estão vivendo isso? Porque, Bruno, você representando a Federação Cearense aqui de beach tênis como diretor, também está dentro desse movimento que está aguardando a qualquer momento o COI, o Comitê Olímpico Internacional, anunciar para daqui a 2 ciclos olímpicos, quem sabe, beach tênis olímpico, hein? Isso vai dar um salto ainda maior na modalidade. Sem dúvida, eu acho que esse é um fator primordial através da ITF e da CBT, né, que são os órgãos, as entidades máximas do esporte tênis, né? No mundo e no Brasil. É uma força muito grande, né? Algo em que eu acho que sempre sonhou, eu que jogo beach tênis desde 2016, é algo que, sem dúvida, todos os atletas de beach tênis, as pessoas que hoje trabalham com beach tênis, vislumbram isso o quanto antes, o beach tênis estar nas Olimpíadas. Eu acho que vai ser um impacto muito positivo, eu acho que vai ser um salto ainda maior para o esporte que cresce tanto, e estamos na luta aí, torcendo para que isso chegue o quanto antes, tem uma previsão aí, né, de 2032, e acho que isso vai ser muito gratificante e motivo de muito orgulho para a gente poder chegar lá. Show de bola, cara. Aí o Balacó com a bolinha oficial, tá? A gente até recebeu uma explicação dessa bola aí lá no podcast. Verdade. Nós conversamos com o Thiago Carvalho e também sobre a raquete, né? E cada qual tem a sua particular. Bota aí a bolinha pro Balacó. Você vê que tem as duas, né, ó, esses 2 tons, né? O laranja e esse mais amarelo, esse amarelo corretivo, né? Como a gente brinca, né? A bolinha do beach tênis, ela é uma bolinha do tênis com uma pressão menor, né? Com 50% de pressão. Então, ela é muito utilizada, inclusive, para o tênis infantil, com um tamanho um pouco diferente. Mas eu mesmo, no começo, jogava tênis e aí quando eu parei para analisar como que pode você jogar tênis na areia, né? Não faz muito sentido. Até você começar a jogar e aí você vê que faz sentido demais e dá para jogar. As raquetes, elas são de fibra de vidro, fibra de carbono, Kevlar. Então, assim, é totalmente diferente. Como é que pega na raquete aí? Como é que pega? Uma empunhadura da Tutorial raquete, aqui, né? ó. Um tutorial de empunhadura na raquete.
O tutorial básico, né, de ensino que a gente tem é mais ou menos como se você estivesse dando um aperto de mão. Nós temos algumas pegadas como continental, semi-western, eastern, e aí a pegada basicamente é de uma forma em que você se sinta confortável para fazer o forehand, que é de palma da mão, né, para frente, e o backhand sem que você gere um impacto, um desgaste muito grande no punho. E aí o resto é você conseguir pegar a bola no ponto de contato mais alto, e aí aos poucos você vai evoluindo, aos poucos quer um ganhar do outro, e aí vai ficando mais divertido. E o backhand do beach tênis também com as duas mãos, né? Pode ser com as duas, como pode ser com um, assim como no tênis, né? O objetivo é sempre no beach tênis que você consiga pegar a bola no ponto de contato mais alto possível, né? A gente brinca que hoje o beach tênis, até pela velocidade em que ele está tomando, né? Principalmente com a turma mais nova chegando, com envergadura, velocidade, agilidade nos golpes, é um esporte que quanto menos tempo a bola passa do seu lado, melhor. É jogar a responsabilidade para o adversário, e o esporte tem se tornado muito rápido, muito dinâmico, e aí por isso que tem sido tão legal a gente acompanhar. Sensacional, meu parceiro. Satisfação te receber aqui, e o convite feito para a rapaziada estar com a gente na Copa das Federações 2024. É o segundo ano consecutivo aqui em nossa capital, Fortaleza recebendo a rapaziada do beach tennis. E tem uma galera boa aqui da nossa capital. Bruno, cara, satisfação te receber aqui no Resenha. Obrigado. Deus te abençoe, sucesso. Obrigado. E o Balacó também, meu parceiro. Valeu demais. Tamo, a gente se junto. encontra aqui e também lá no nosso podcast Mestre da Bola, que também passa aqui na TV Câmara. É isso aí. Meu povo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para um rápido intervalo, tá? Rapidinho, para cá. Um rápido intervalo e a gente se despede aqui dessa rapaziada. Mas a gente volta já já, tá? Com Técio Brilhante, falando de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Muita coisa boa para você, não sai daí não, que é rapidez. Apronte para votar. Na eleição municipal, se escolhe prefeita ou prefeito. Saiba agora o que eles fazem para poder votar direito. A prefeita ou prefeito é a pessoa que administra a cidade. E, para isso, monta as equipes que vão colocar em prática os planos de governo. Sob a orientação da prefeitura, essas equipes cuidam de áreas como a saúde, a educação, a habitação e o transporte urbano. A prefeitura também tem o papel de administrar os recursos públicos do município e realizar as obras e ações necessárias. Isso garante o funcionamento de serviços como as unidades de saúde, as escolas municipais, a guarda civil e a limpeza urbana, por exemplo. A propaganda eleitoral não pode usar tecnologia para adulterar ou fabricar imagens e áudios que propaguem notícias falsas ou descontextualizadas sobre candidaturas ou sobre o próprio processo eleitoral. Nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu, Mariana Fabre, vou te contar o que mais é proibido na propaganda nas ruas. Não dá para usar outdoor para fazer propaganda eleitoral. Outra coisa, a legislação proíbe a apresentação de artistas em comícios ou showmícios. E na hora de criar um jingle, não vale usar obras artísticas sem autorização, nem mesmo se for uma paródia, hein? Também é proibido distribuir cestas básicas, camisetas e outros brindes. Bens públicos e de uso comum não são lugares para propaganda. Postes, árvores e placas de trânsito, por exemplo, não podem receber pichação, faixas ou bonecos com propaganda eleitoral. Distribuir santinho pode, mas o que não pode é derramar uma grande quantidade nas ruas próximas aos locais de votação. E nenhum tipo de preconceito ou discurso de ódio vai ser tolerado. No site do TSE você encontra as regras completas sobre propaganda eleitoral. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente pelas redes ou pela ouvidoria do TSE. Valeu pela companhia e até mais! Organizar a fila de eleitores, conferir os documentos de identificação
e liberar a urna para o voto. Essas são apenas algumas das funções de mesárias e mesários no dia de eleição. E aqui no Tira Dúvidas das Eleições, eu, Mariana Fabre, vou te contar o que mais faz parte do trabalho de mesários. No dia da eleição, as mesárias e os mesários chegam cedinho para deixar a sessão organizada para a votação. Eles são responsáveis por ligar a urna eletrônica e emitir a zerésima, que mostra que não tem nenhum voto na urna antes do início da votação. Quando eleitores começam a chegar, são eles que localizam o nome no caderno de votação, colhem a assinatura ou a impressão digital, recebem o documento de identificação, digitam o número do título de eleitor para liberar o voto e depois entregam o comprovante de votação. Além disso, verificam também as credenciais de fiscais de partido que passam pela sessão. E preenchem a ata da mesa receptora de votos, que registra tudo o que aconteceu durante o dia. Quando a votação termina, as mesárias e os mesários imprimem os boletins de urna, encaminham os materiais de votação para a junta eleitoral e guardam a urna para ser entregue à Justiça Eleitoral. No canal do mesário, que fica no portal do TSE, você encontra mais informações sobre os trabalhos e os benefícios de ser mesário. Obrigada e até a próxima! Estamos de volta e agora a gente volta também para o futebol cearense. Falando do Fortaleza, que não conseguiu utilizar sua força na Arena Castelão diante do Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 16 de outubro, em jogo da 30ª rodada da Série A. O time tricolor ficou no empate em 1-1 com o Galo e ainda sofreu com as expulsões de Marinho e Tinga. Vamos lá, e o Técio tá aqui, cara, nem apresentei o Técio, rapaz, pela primeira vez aqui com a gente. Técio, satisfação te receber aqui no Resenha de Artilheiro, satisfação tá? é minha. Que seja a primeira de várias participações sua, tá, meu irmão? Satisfação. A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite. Beleza, e o Balacó voltou aqui pra gente bater um papo também. Cara, seguinte, Bora. Técio já pode começar Manda bala. analisando pra gente aí essa partida do Fortaleza, o Marinho que fez um bonito gol. Lindo gol. Por sinal, infelizmente foi expulso no segundo tempo e atrapalhou o Fortaleza. Cara, 1-1, Fortaleza continua na briga que eu digo, no G4, né? Continua ali nas primeiras colocações e pela maneira como aconteceu o jogo, em especial o segundo tempo, acho que não foi de todo ruim para o Fortaleza, no que pese o torcedor queria a vitória de qualquer jeito. Não, pelo que foi jogado, eu acredito até que tenha saído no lucro em relação, principalmente ao segundo tempo. Primeiro tempo, o grande problema do primeiro tempo, na minha opinião, foi o Fortaleza não ter conseguido exatamente reproduzir mais um gol. Porque esse lance do Marinho, ele enquadra bem o Atlético perdido no jogo, o Fortaleza pressionando. Contudo, essa tônica anímica de você ter dois atletas expulsos num curto período de tempo, um deles sendo justamente aquele que marcou o seu gol, afetou demais, pesado, além da desvantagem numérica. Então, talvez o que seja mais negativo para o torcedor não seja o resultado em si, apesar do empate em casa não ser o ideal, continua invicto, perdeu a oportunidade de ser vice-líder, mas segue ali na frente. Mas a forma como jogou dá uma desanimada. Beleza, Balacó, cara, um horário terrível, né, cara? 9h45 da noite para terminar quase meia-noite. Ainda teve aí os acréscimos, que hoje não são mais 2, 3 minutos, são 10, Já 12, já era sexta, né, praticamente, né, quando esse jogo terminou. 15 minutos de acréscimo porque teve as duas expulsões, né? Mas assim, acho que eu corroboro muito o que o Técio falou, mas eu vejo sim um prejuízo para o Fortaleza em termos de luta ali dentro do G4. Eu acho que com esse empate o Fortaleza fica ameaçada a terceira posição dele, já que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Se conseguir vencer o Fluminense na sequência tem um jogo para descontar, ele ultrapassa o Fortaleza. E aí eu acho que o Flamengo nessa reta final embalado, com o novo comando aí do Felipe Luiz, tem tudo para, uma vez assumir na terceira posição, pelo menos se manter e quem sabe até brigar pelo título. Então o Fortaleza que mirava de repente o título, ou mesmo se manter em terceiro, ou mesmo vice-líder, que seria a posição que ele estaria hoje se tivesse vencido o jogo, ele já complica um pouco mais. O título eu acho que dessa vez não vai dar, mas agora é brigar para se manter dentro do G4, já que a concorrência está muito forte. Botafogo e Palmeiras são um pelotão que vai brigar mais forte pelo título.
Flamengo ali na cola e tem o São Paulo também. O Fortaleza que se cuide, porque o São Paulo também está na cola, venceu ontem 3-0, está embalado e é um time que também vai brigar para terminar esse campeonato no G4. Então, para o Fortaleza é buscar essa reabilitação quanto antes, principalmente quando joga fora de casa. No Castelão está invicto, o Teste destacou, né? Campanha quase que retocável, mas como visitante, o Fortaleza deixa muito a desejar. Vamos ouvir o que foi que falou o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, quando avalia a partida e esse momento exatamente do Fortaleza na Série A. Tengo la ambición de continuar lutando, ¿sí? Mas esa luta va a ser o jogo a jogo. Todas as partidas têm um contexto diferente. Hoje começamos muito bom a partida, fizemos gol, teníamos melhor posse de bola, finalizações, não matamos jogo no primeiro tempo, fechamos mal, ruínos o primeiro tempo, os últimos 5 minutos acho que o rival adversário conseguiu criar situações. Mas em quanto à pergunta específica, acho que eu vou a continuar lutando, ¿sí? Porque estamos em uma posição que hay que cuidar essa posição, porque nós temos o conseguimos estar aí. E se conseguimos estar aí, queremos continuar en esa luta. Una partida donde o primeiro tempo comenté que acho que fizemos unos bons primeiros 30-35 minutos. Después del gol que hicimos, continuamos con esa mentalidad de querer aumentar o placar, mas últimos 5 minutos falei con jugadores que no fechamos bien ese primeiro tempo y comenzamos de ese mismo jeito en el segundo tempo, donde el adversario consigue empatar o jogo. Después cometemos erros en las expulsões. Y eso significa mucho. En un futebol tan igualado como ese campeonato brasileiro, jugar con un jugador a menos es muy difícil, jugar con 2 jugadores menos es ainda mucho más. Siempre que hemos ficado con un jugador menos, hemos perdido a partida. ¿Sí? Hoy, bueno, hay que valorizar o punto por el contexto, valorizar o torcida, que no segundo tempo principalmente ayudó a Ochimi a conseguir y a valorar este punto, reconhecendo o esforço de los jogadores que ficaram no campo. Cara, seguinte, reta final de Série A, Fortaleza permanece no G4, qualquer ponto é válido, afinal de contas nós temos aí a possibilidade de ver mais uma vez o Fortaleza disputando a Libertadores da América, e quando eu olho aqui a classificação, por exemplo, são apenas 8 jogos para o fim desta temporada e o Fortaleza permanecendo, se colocando ali entre os 4 primeiros colocados. Lógico que a gente imagina ou deseja que ele vença, em especial em casa, mas não é de todo ruim, como vocês falaram aqui, o empate, porque segura o Fortaleza na 3ª colocação e abre mais um ponto em relação ao 5º colocado, que é o São Paulo, e que provavelmente será o G5 aí para a Libertadores, muito provavelmente, tá? Quiçá até o G6, mas G5 eu acredito que seja para a Libertadores. O Fortaleza está bem, na minha opinião. Quem imaginou, Balacó, o Fortaleza passar praticamente a metade da competição entre os 3 primeiros de uma Série A? É impressionante a campanha do Tricolor de Aço. Então, não acho absurdo esse empate, muito pelo contrário. Mas o Atlético estava estava sem 12 titulares, né? Tem os principais jogadores, né? Hulk, Davidson, né? Paulinho. Estava desfalcado de 12 atletas. Principalmente no ataque ali, desfigurado, né? Os titulares estavam o Everson e o Saraiva, que o Saraiva ainda disputa a posição com o Leandro. E tem um detalhe, né? Reta final do ano, cara. Fortaleza jogou pra caramba, viajou pra caramba. Não tem o elenco que o Atlético tem, que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. Você vê que mesmo o Atlético desfigurado é um time muito competitivo, né? Você vê Fausto Vera ali decidindo, marcando gol. É um elenco muito, muito forte. Não à toa, tá em 3 frentes. Assim, ele tá lutando, né, pelo título da Libertadores, Copa do Brasil, com grande possibilidade de passar, porque já venceu o jogo da ida contra o Vasco. Exato. E Brasileirão. Brasileirão, é claro, as pretensões é brigar para o Libertadores, embora você vê que a distância do Atlético ali pro Inter, que é o 6º colocado, é de 5 pontos. Mas pelo menos na Libertadores e na Copa do Brasil, as chances do Atlético são totais e o time, claro, com o elenco que tem que brigar sempre para estar lá no alto.
E na zona de rebaixamento, Tess, temos ali o Vitória, o Corinthians, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. O Vitória, aliás, o Fluminense saiu, conseguiu se livrar pelo menos temporariamente da zona, mas o Fluminense tem um jogo interessante hoje, inclusive, né? Aliás, essa galera toda aí joga, né, esses próximos dias. Hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense, que pode ser o jogo de inversão de posições, né? Olha aí, hoje, 8 da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians, se vencer, ele pode sair da zona, se o Vasco aí e o Fluminense aí não vencerem seus jogos, aí ele já passa o Atlético Paranaense. Que é impressionante, a pior campanha do retorno, né, com apenas 6 pontos somados. É um time que, se perder hoje, já passa a ser um forte candidato ao rebaixamento. E o Fluminense tem simplesmente o Flamengo, né? Um clássico aí duríssimo pro tricolor das Laranjeiras. O Vitória joga em casa contra o Bragantino, também é um jogo complicado. O Bragantino também briga contra o rebaixamento, não escapou. Então são vários confrontos diretos, mas essa briga aí, acho que com exceção do Atlético Goianiense, tá todo mundo vivo ali nessa briga contra o rebaixamento, mas eu acho que essa rodada ela pode ser crucial. O Corinthians, por exemplo, perdendo o jogo de hoje ou empatando, moralmente falando, ele fica numa situação bem delicada para escapar da degola. E o Atlético Paranaense também, animicamente, tem tido uma sequência bem negativa. Super O Atlético Paranaense que é treinado, né, pelo Lúcio Gonzalez, que foi o treinador do Ceará, e não deu certo aqui, e foi crucial para a queda do Alvinegro quando esteve. O auxiliar dele é o Juca, também estava na campanha. Desculpa, pode falar. Não, era só porque o auxiliar do Lúcio é o Juca Antonello, que também treinou o Ceará durante essa campanha do rebaixamento. Dois velhos conhecidos. É verdade. Ano passado eu comecei a torcer para o Botafogo, aí não deu muito certo não, Cláudio Costa. O Botafogo começou a perder. Esse ano você está torcendo para quem? Não, esse ano, cara, eu tô torcendo o Botafogo por enquanto. Por enquanto. Quando ele começou a perder no passado, eu parei de torcer, eu parei. Aí quando ele assumiu a liderança, eu torci Botafogo. Quando ele perdeu, eu torci Palmeiras. Aí quando ele perdeu, eu torci Flamengo. Mas ia ser interessante ver o Botafogo, depois de tudo que aconteceu ano passado, ele ser premiado no ano seguinte com o título, seria histórico. O que prova que ali não foi por acaso, que aquela campanha não foi à toa. Já era um planejamento, já era uma organização, uma cabeça de SAF mesmo, né? De clube empresa e tal. Né? Talvez. E o investimento também, mas assim, não foi só dinheiro injetado, foi uma estrutura preparada. Um dinheiro bem investido, não é só você ter dinheiro, que é muito fácil. Aliás, só o que o Botafogo fez foi se reforçar com peso, trouxe até atleta campeão do mundo, né? O Almada, inclusive fez gol essa semana pela Argentina, qualificou o elenco. Esse elenco do Botafogo é muito mais seguro do que o do ano passado. Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo, por mais que lembre um pouco do ano passado, ele está confiante e ele sente que o time tem chances reais, totais, de vencer, até porque nessa rodada pega o Criciúma, que está lá embaixo, então tem tudo para vencer e já abrir uma boa vantagem, ingressos esgotados, pelo menos ali sobre o Fortaleza, né? Sobre o Palmeiras tem que aguardar, porque joga só no final de semana. Ingressos então o Botafogo está forte na briga pelo Brasileirão e pela Libertadores também. Acho que esse sonho do título inédito na Libertadores também é real para o Botafogo. Terá na semifinal um rematch da única final continental que o Botafogo tem, que é contra o Penharol, né? Verdade. Pela 93. Dois jogaços. E aqui o próximo jogo do Tricolor de Aço contra o Palmeiras no dia 26 de outubro, às 16h30, e o jogo vai ser lá. Pedreira, a propósito, coloca em tela os próximos jogos do Fortaleza, não só contra o Palmeiras, mas tem o Juventude, que vai ser fora de casa, né? Que também está bem organizado, o Juventude, mas... Jogando lá em Caxias do Sul, o Juventude é muito forte, assim como o Fortaleza aqui. No Jacone é complicado. Agora, olha só, isso que quebra o torcedor, eu acho. Se ganha hoje, chegasse para jogar contra o Palmeiras, aí era um E é um confronto direto, né? Quer dizer, se tivesse de fato vencido, cara, ia ser fantástico isso aqui. Mas não deixa de ser um jogo importante e difícil para o Fortaleza. Duelo G4, perfeito. Juventude, aí pega o Vasco da Gama, o time que eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. Também é um time bem organizado. Não briga, não almeja título, talvez nem Libertadores, mas enfim, é um time bacana também. E aí depois pega o Fluminense. Talvez até o Fluminense já definindo a sua vida aí, porque são 4 rodadas, vai para 34 jogos, enfim. Definido para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal, sabe o que vai acontecer com esse Fluminense? Ele vai engrenar ou se ele vai afundar, né? Beleza, aí a gente falou do Fortaleza, agora a gente vai mudar de pauta, tá? Virando a página no estádio... Pode ser? Concluíram o Fortaleza já? Concluído. Então vamos lá. No estádio Domingão, em Horizonte, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-0 no Clássico Rei do Campeonato Cearense Sub-15 e garante a segunda vitória na competição. Os gols do mais querido foram anotados por Danilo Mancha e Robinho. Clássico Rei, a gente tem acompanhado através da Federação Cearense de Futebol, inclusive pela FCF TV, e bons valores, tá? Bons nomes têm surgido. Tanto é que, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, aqui e acolá aparece uma convocação,
alguém citando a possibilidade de ir para um outro time do eixo. Então, assim, a gente tem preparado a nossa base de uma forma interessante, né, Técio? Tem o Cauã, que já integrou o elenco profissional do Fortaleza algumas vezes, está na seleção. Foi titular, né? As bases dos dois clubes estão consolidadas e eu acho que esse ano em especial o Fortaleza vem numa crescente muito legal no Sub-20, um trabalho muito positivo. Então, isso é muito importante para a formação de jogadores, tanto para se aproveitar no time enquanto eles estão ligados, quanto para a venda, porque o que dá dinheiro hoje no futebol é você formar esses valores e a partir deles você arrecadar um dinheiro considerável para conseguir não só manter essa estrutura de base, como competir lá em cima. E tanto o Ceará como o Fortaleza estão conseguindo atingir um patamar que antes a gente tinha muita dificuldade aqui no futebol cearense, né? De ter esses jogadores. Muitos jogadores de base dos outros clubes vinham para cá emprestados, né? Jogavam um pouco, mas se formava pouco e hoje essa realidade não é assim. E o Técio falou um ponto interessante que é o Fortaleza, né? Dá esse destaque maior para o Fortaleza no sentido de que o tricolor na base vem muito forte. Não só porque tem colocado atletas da base no time profissional, como o Cauã, que por mais que tenha sido revelado fora, mas veio da base, veio da copinha para depois seguir para o profissional, mas é um time que vem de grandes resultados. O Fortaleza vem enfileirando títulos em várias divisões de base. O último foi Sub-20, que ele ganhou sobre o Ceará, no Clássico Rei também da base. Feminino também vem de título, ou seja, o Fortaleza faz por valer o seu rótulo histórico de Clube da Garotada, um time que investe forte na base, conquista títulos e, claro, esses atletas que hoje estão no Sub-15, Sub-17, amanhã estão no profissional ou gerando, como o Técio falou, negócios, né, sendo negociados ali para o clube, né, gerando aí esses ativos que o clube fatura com esses atletas negociados, ou mesmo reforços para o time principal. Não são poucos, tá? Os atletas que tanto o Ceará quanto o Fortaleza já contratam na base. Eles contratam para a base, eles não contratam... Captação, né? O Kevin é um exemplo disso. O Kevin veio para o Fortaleza, para a base do Fortaleza, junto com o Cauã, né? Veio para a base, e aí foi aproveitado no profissional e jogou pra caramba, chegou a ser convocado para... Estava na data FIFA agora, né? Foi reserva, mas sim. Já vem sendo regularmente chamado para a seleção venezuelana. Kevin, que veio do Deportivo La Guaira, que é um time que o futebol cearense se acostuma a conhecer por conta do Ceará, quando jogou recentemente pela Copa Sul-Americana. Então, de lá para cá, ele vinha se destacando e chegou aqui muito jovem. E aí, só para finalizar, é o trabalho de captação, né? Os olheiros, digamos assim, do Fortaleza são muito atentos em filtrar e captar no mercado jogadores que chegam aqui muito jovens, se desenvolvem e aí passam a ser, digamos, revelados pelo Fortaleza. Porque, de fato, quem profissionaliza é quem, de fato, tem esse rótulo de revelar e, claro, isso gera... dividendos na hora da negociação, né? Quem revela sempre ganha aquela parcela maior na cláusula de vitrine para poder faturar com as vendas. Mas é uma captação que, perceba, não é só desse pessoal mais velho, porque tem vários bons valores, vários jovens atletas que ainda vão surgir, se destacar, mas que eles são captados bem anteriormente de outros clubes, de outros, por exemplo, o caso do Arthur Cabral. Arthur Cabral é paraibano, ele, não, ele começa pelo Campinense, mas foi observado, trouxeram o Arthur para cá, ele eventualmente foi galgando na base, integrado ao clube profissional, revelado, gerou um lucro para o clube e hoje está jogando na Europa. Ou seja, é um processo que ele vai passo a passo, tanto nesse aspecto de você pegar um cara que ele já está bem numa outra base e trazer para cá, como também de você observar ele ainda jovem e adaptar ele para o clima de ambiente das duas bases. E você, enquanto você observa o dia a dia das duas bases daqui, você vê que são projetos que já, no caso do Ceará, já vem se consolidando há um tempo, e no caso do Fortaleza, ele vem obtendo resultados que antes, o investimento já existe há bastante tempo, mas antes se tinha alguma dificuldade, e isso é fruto de um trabalho muito organizado, da base, no caso do Sub-20 do Léo Porto, e que eu acredito que só tende a crescer conforme o clube com belos resultados no futebol profissional, né, de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americano, enfim, tem mais dinheiro e tem mais capacidade de investir nessa área. David Ricardo do Ceará também, o próprio Jonathan, e aí não só de fora, né? Por exemplo, de fora que eu digo, América do Sul e tal, o Fortaleza encontrou o Hércules, que já havia passado pelo Tiradentes, pelo Atlético Cearense, né? E aí no Fortaleza, quer dizer, ainda na base também, um garoto que pra mim joga pra caramba. Cara, eu acho até que já voltou a jogar o que jogava antes da lesão, enfim, cara, joga muito e tem uma facilidade gigantesca. Então a gente parabeniza aí o trabalho tanto de Ceará quanto de Fortaleza, também das outras equipes, como o Floresta, o Atlético Cearense. A gente deseja que o Ferroviário o Floresta tem o caso do Yarley, né, que está no Fortaleza, saiu de lá. Sim, é verdade, o próprio Yarley, né? O Tirol, que você citou também, o Ferroviário que volte a revelar ótimos atletas, tá? Eu quero falar agora de Ceará,
O zagueiro Luiz Otávio recebeu a braçadeira de capitão e voltou a jogar na vitória do Ceará contra a Ponte Preta nos minutos finais do segundo tempo. O zagueiro ficou longe dos gramados desde 2023, após grave lesão no joelho, e acreditava que não voltaria mais a jogar. O defensor também revelou a importância da saúde mental no processo de recuperação, além da rede de apoio, obviamente. A gente tem um vídeo divulgado pelo Ceará sobre exatamente esse assunto. Vamos ver como é que é. Você comemorar o gol. Luiz Otávio, houve um probleminha aí, tá? Técnico, mas e aí, cara, Luiz Otávio de volta. Eu honestamente imaginava que para esta temporada seria muito difícil o retorno, mas ele voltou, e voltou, como foi falado aí, né, com a braçadeira de capitão, conseguindo ajudar em um momento delicado do Ceará, né, que ele estava sem zagueiro praticamente. Estava sem o Ramon Menezes, estava sem o David Ricardo, aí teve que usar o João Pedro, o Matheus Felipe, enfim, não tinha muitas opções. Ele voltou. Você usou até o Iago, né? Ter subido da base Iago, também, perfeito, também tinha o Iago ali. Então, assim, o Ceará estava com o Matheus Felipe, o João Pedro, o Iago, e aí o Luiz Otávio voltando de lesão, e pôde até contribuir ali no finalzinho do jogo contra a Ponte Preta, né? De fato, o Luiz Otávio foi uma surpresa quando a gente viu ele aparecendo no último jogo. Jogou só nos acréscimos, né? Foi um retorno simbólico, né? Uhum. Não deu para fazer nenhum tipo de avaliação em relação ao desempenho do Luiz Otávio. É claro que pesa muito de um atleta como que veio de uma lesão durante muito tempo, quase um ano sem jogar, a questão da confiança. Então, esse retorno ao gramado ele é muito gradativo, né? Você vai aos poucos dando ritmo de jogo para o atleta para pensar a titularidade dele, quem sabe lá na frente. Então, para o Luiz Otávio, esse fim de ano vai ser mais de celebração, de ter voltado a jogar, vestir a camisa do Ceará. E aí vem uma outra grande batalha, que é saber se ele vai permanecer no Alvinegro em 2025 ou não. Porque o contrato foi afirmado com o Luiz Otávio até o fim da temporada. Tem que ver como é que ele vai estar fisicamente, se ele vai dar essa resposta positiva e quais são os planos do Ceará. Isso passa também pela possibilidade do time conquistar o acesso. Isso. E se o Ceará de repente subir para a Série A, talvez tenha que subir um pouco o sarrafo também em relação aos reforços para a zaga. Então pode ser que com o acesso a situação do Luiz Otávio fica um pouco mais complicada. Agora, em relação a uma possível permanência para a Série B, quem sabe ficar por pelo menos mais 6 meses, eu acho que eu não consigo ver ainda um fim da linha para o Luiz Otávio, nem na carreira e nem no Ceará. Eu imagino ele ainda jogando mais alguns meses pelo Ceará, e aí sim, quem sabe ao fim da próxima temporada ele possa não só se despedir do Alvinegro, mas da carreira. Eu acho que seria um fim perfeito para o Luiz Otávio, já que ele está no clube desde 2017, nada melhor do que ele eternizar o seu nome na história do clube, pendurando as chuteiras com a camisa do vovô. Você falou de 2017, eu acho que passa bastante no quão exitoso será nesse final de campanha, na Série B. Eu acredito que se conseguir o acesso, a depender de como será o acesso, é possível que o Luiz Otávio replique o que o João Marcos fez, né, em 2017, que ele se aposenta naquela campanha de acesso, ele encerra o próprio Sérgio Alves fez isso em 2009 também, naquela campanha histórica do acesso para a Série A. Foi fundamental, fez aquele gol brasiliense, né, no Castelão, e no final do ano encerrou a sua carreira. Encerrou a carreira, teve um jogo de despedida no ano seguinte, né? O Luiz Otávio, eu acredito que em nível técnico, ele vinha apresentando já algumas questões há um tempo, antes dele se lesionar, mas ainda assim, hoje, dentro da realidade da zaga do Ceará, ele estando ok fisicamente, podendo jogar, ele é uma opção muito viável, de qualidade e confiável para dividir ali com o David Ricardo. Se o Ramon estivesse inteiro, talvez ali trocar de posição com ele. Eu acho que ele está acima do Matheus Felipe, tecnicamente, um pouco. Eu acho que ele está mais... Por ser um jogador experiente e por ser uma voz de liderança no vestiário, algo que ele em nenhum momento deixou de ser durante todo esse processo de recuperação, muito pelo contrário, ele passou toda essa experiência que ele viveu ao longo desses anos no Ceará, ao longo desses longos 8 anos, em que ele teve campanha de acesso, teve título, teve rebaixamento, teve tanto cena de felicidade como de tristeza, aquela questão do jogo do Cuiabá. Gols importantes. Gols importantes. Gol em Clássico Rei, gols de vitória do Ceará. Aquela partida contra o Bahia. Né? Contra o Flamengo, que ele fez 2 gols. Ele tem uma trajetória no Ceará de altos e baixos, de títulos e decepções. Viveu de tudo, por isso que ele é tão identificado com o clube, assim como o Richardson e outros jogadores. Né? Então, acredito que isso vai ser muito positivo nessa reta final, porque é um jogador que dentro de campo pode incutir essa experiência e, assim, converter em um bom desempenho.
Coloca em tela aí o que ele falou, né? Vamos rever agora de fato o que ele falou. Você comemorar o gol de fora é totalmente diferente. Não só a emoção, né, mas a vibração também, né? A gente pode sentir, eu também pude sentir de mais perto também como é a vibração do torcedor, né, a cada gol, a cada lance, mas, né, não é um local que eu gostaria de estar, não. Eu acho que eu fico mais nervoso do lado de fora que do lado de dentro, isso aí você pode ter certeza. A gente está tendo a oportunidade de estar junto aqui no dia a dia. Os caras me respeitam, né? Não só como pessoa, mas principalmente também como atleta, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu criar um laço aí muito, muito rápido, assim, né? Não só por conta das brincadeiras, né? Mas também por conta da seriedade nos trabalhos, né? No dia a dia. A coisa que quando eles começaram a gritar meu nome, eu já fiquei emocionado, na verdade. Mas eu tentei não transparecer tanto ali, né? E eu entrei com muita fome, assim, com muita sede, né? Não só porque o torcedor gritou meu nome, mas pelo meu desejo de voltar a estar em campo, né? Sentir aquela energia, né? Aquele frio na barriga de voltar a jogar um jogo tão importante. Uma frase que eu sempre falo, né? Não vai ver eu negociando com esforço, não só jogando com muita vontade, mas sendo bem lúcido naquilo que eu fizer também dentro de campo, ajudando meus companheiros, né? Motivando eles também. E é isso. Show de bola. Luiz Otávio, história no Alvinegro. A gente, claro, deseja cada vez mais sucesso, tá? Coloca em tela, inclusive, o Ceará precisa de zagueiros de qualidade, porque tem feito muitos gols na Série B, mas tem tomado muitos gols também. Coloca em tela aí, ó. O Santos, 56 pontos, é o líder na competição. Novo Horizontino com 54 é o segundo. O Sport de Recife é o terceiro com 53. E o Mirassol tem 50, fechando o G4. O Ceará é o sexto ainda, com 48 pontos, lá na zona de rebaixamento. CRB, Brusque, Ituano e Guarani. E aí, rapaziada, essa classificação, né? Para mim, eu continuo dizendo, pela regularidade, não posso pegar na tela. Recebi aqui um chamado aqui. Foi mal, negado. Novo Horizontino é o segundo colocado. Para mim, pela regularidade, na minha opinião, tá? É a surpresa desta competição, direto lá no G4. Consistente até o final. Consistente, muitas rodadas, líder da competição. E pode retomar a liderança, porque você vê que ele tem um jogo a menos em relação ao Santos. Se vence, ele passa para 57, já foi líder e pode voltar para o primeiro lugar. Santos que perdeu para Chapecoense, pô. Perdeu para Chapecoense. Santos oscilando muito, né? Não é aquele time que ia nadar de braçadas em nenhum momento na Série B, sempre. Só no comecinho, que é o que tá garantindo. Depois o Sport também perdeu, né? A gente viu o Mirassol ser líder, o Novo Horizontino ser líder e o Santos indo e voltando para o primeiro lugar, né? Exato. O Sport também perdeu, né? Perdeu pro Operário. O Operário jogo atrasado. Jogo atrasado. E na verdade agora o Operário, o Santos, o Sport tem o mesmo número de jogos agora do Ceará para poder encarar diretamente esse número da tabela que é no caso do Sport 5 pontos e no caso do Ceará a 2 pontos oficialmente do G4. É isso. E o próximo jogo do Alvinegro de Porangabuçu é sábado. Sábado, dia 19 de outubro? Isso, sábado 19 de outubro às 5 horas da tarde. Jogo interessante contra o Ituano, que está na zona de rebaixamento. Ituano brigando para fugir, para não cair para a Série C. E o Ceará visita. Inclusive, o Ceará tem os próximos jogos do Alvinegro aí? Tem? Se não tiver, eu sei que... Tá aí, ó. Legal. Olha o jogo seguinte. Na terça-feira lá dentro, né, cara? Na Vila, contra o Santos. Né? O Santos que é instável, mas pelo menos na Vila dá muito trabalho. Acho que dos 7 jogos finais do Ceará, com certeza é o mais duro de todos, né? Os demais jogos, tem muito jogo em casa do Ceará, por exemplo, aí contra o Paysandu e o Avaí.
jogos que perfeitamente possível será emplacar as 2 vitórias. Talvez na conta O desses Ceará vai 7 receber jogos, um Guarani rebaixado também. vai pegar, vai enfrentar jogar um fora Guarani na rebaixado, última rodada, que pode até estar com a sua vida resolvida. Provavelmente. Mas ele vai ter muitos jogos em casa, contra o América Mineiro também, que ele pode liquidar a fatura. Esse também acho difícil, confronto apesar do direto. América não tá como... E a gente lembra que são 2 jogos fora, mas lá sem em São Paulo, então deve ficar por lá, né? Fica Sábado por lá. e terça já vai ficar por lá. Mas certamente o jogo mais difícil dessa série de 7 jogos deve ser esse do Santos, né? Talvez desses 7 jogos que a gente projeta que será com 6 vitórias conseguiram acesso, talvez seja o mais duro de todos, né? É aquele jogo que talvez esteja na conta, né? Um tropeço não é um resultado nada atípico, mas vencer o Ituano fora de casa é um resultado totalmente factível para o Ceará. Ituano está em péssima fase, o Ceará, inclusive, deve ser o seu torcedor. Se quiser subir, tem que vencer fora de casa. E a hora é essa, é a hora de buscar os pontos como visitante. Nada melhor do que pegar um time que está lá embaixo, em crise, e que tem uma situação técnica hoje bem inferior ao do Ceará. Tem que vencer e aí vai para o embalo para essa batalha que vai ser também contra o Santos. O Ceará, Técio, que vem muito bem em casa, jogando na Arena Castelão, então tem 2 jogos, Paysandu e Avaí. Agora, como o Balacó falou, precisa trazer vitórias de fora. Então, nada melhor do que encarar um Ituano que está ruim na competição para conseguir trazer 3 pontos de lá, né? E aí vai contra o Santos, tudo pode acontecer, o empate já seria maravilhoso, mas claro, tem que ir atrás também de uma vitória. O Ceará venceu o Ituano no primeiro turno, uma partida que o Ceará foi comandado pelo Anderson Batatais, o Mancini havia recém sido demitido, né? No pós-jogo da Ponte Preta, e venceu com facilidade. O Ituano até fez 2 gols, porque a tônica do Ceará nessa temporada é que a zaga não é tão boa quanto o ataque, mas goleou, marcou bastante. Então, acredito que se o Ceará conseguir ter o desempenho que vem tendo na parte ofensiva, principalmente no começo dos jogos, não deve ter tanta dificuldade. Mas jogo fora de casa vem sendo essa pedra no sapato e é uma partida crucial. Até para chegar contra o Santos, que é um jogo muito difícil, com confiança. Porque dá para conseguir um resultado positivo, até arrancar o empate. Não acredito que seja... Ou até vencer, né? Aí você desbanca o time mais poderoso da Série B, né? Sim. E na sequência tem o Paysandu em casa. O Ceará perdeu o Paysandu fora. Eu tenho o Avaí, já ganhou fora, mas também tem que... O Ceará tem uma série de partidas que ele acaba tendo que compensar por um resultado negativo do primeiro turno que ele deveria ter pontuado e não pontuou, para conseguir fechar aquela conta dos 63 pontos do acesso, 62 talvez. Depende de como vai ficar essa régua nesse ano. Volta à classificação, só para a gente fazer uma análise rapidinho aqui. Eu sei que a posição na tabela não quer dizer muita coisa, mas de repente a gente pode perceber algo em relação à tabela do Ceará. O Paysandu está em 14º colocado, com 36 pontos, e o outro é o Avaí, né? O Avaí está em 10º. Do Coritiba para cima, em tese, todo mundo tem chance. Na prática, o Coritiba tem que vencer todos os jogos, então já descarta. Os confrontos diretos que o Ceará tem em relação ao acesso é o Santos na rodada seguinte, né, depois de pegar o Ituano, e depois contra o América Mineiro, que ele ainda vai pegar aqui no América vai ser carne 2 jogos cruciais, 2 times que estão empatados na pontuação nesse momento. Agora presta atenção. Do Lisca, né? Ele já enfrentou. Agora presta atenção. Do Lisca, Do Está lá ainda? Presta atenção. O Técio citou aqui 63 pontos. 62 ou 63 para o acesso. O Ceará tem 48. Isso quer dizer 15 pontos. 14 ou 15 pontos. Em 7 jogos a disputar. 21 pontos. Curta, né? 21 pontos, o Ceará tem que fazer 15. Cara, não é fácil não. É complicado. 7 jogos, 5 vitórias, podendo perder só 2 partidas. Então é uma conta duríssima. Ou seja, e já tendo um Santos ali na frente. A margem de tropeço do Ceará é mínima. Por isso que esse jogo é crucial, porque talvez seja o menos complicado de todos os 7 jogos. Então esse jogo não tem outra conta. Nada de achar que empate fora de casa é bom resultado. Não é. O único resultado que o Ceará pode comemorar e ter como positivo é a vitória contra o Ituano. E aí sim vai para o duelo contra o Santos, tentando buscar pelo menos um empate, mas dá sim para vencer fora de casa. Mas a conta é essa, JP. Esses jogos como o Ituano são 3 pontos ou nada. Por isso que se torna também um jogo decisivo para o Ceará. Não tá fácil, velho. A margem, o sarrafo está no alto, a briga está muito em cima, um eventual tropeço, um empate, uma derrota, já pode jogar o Ceará ali para 8º colocado, então complica. A vantagem pode ser justamente, fora de casa ele encara o Ituano e o Guarani.
não é isso? Na última rodada, o Guarani. Pois é, são 2 jogos fora de casa, mas 2 jogos que praticamente pro Guarani... Pro Guarani, sim. Pro Ituano, não. Aí isso aqui mora o perigo. O Ituano, apesar de ele estar nessa dificuldade grande, eu acho que é um adversário tecnicamente bem fraco. Mas 31, o último fora tem 35. Mas consegue sonhar, né? Dá pra sonhar. Não sai, mas fica perto. Quem tá embaixo da tabela vai tentar pontuar o máximo agora. A Chapecoense deu esse salto aqui nisso, né? Ela deu uma arrancada, conseguiu uma arrancada. Inclusive vencendo o Ceará, vencendo o Santos. Exatamente. Então, o Ceará não vai pegar um adversário que tá morto. Show de bola, cara. Tá aí, retrato falado de Ceará e Fortaleza e Ferroviário também. Afinal de contas, eu vou falar aqui rapidinho no Ferroviário, tá? O Ferroviário que renovou ou assinou o novo contrato com Ciel, confirmado até o final de 2025. Excelente notícia para a torcida coral. Falando também em Ferroviário, as crianças assistidas pela Legião da Boa Vontade, LBV, tiveram um Dia das Crianças mais que especial. Receberam a visita de ninguém menos que o mascote do Ferroviário, o Tutuba. Um dia repleto de diversão e muitas guloseimas. Foi um momento de bastante alegria para a criançada. Brincar no pula-pula. É difícil fazer no pula-pula? Mortal. Você deu mortal? Dei. Hoje eu gostei muito de brincar, comer, fazer pintura na cara e é isso. Essa foi a comemoração do Dia das Crianças da Legião da Boa Vontade, a associação civil sem fins lucrativos que atua no campo da assistência social. Tudo foi planejado com muito carinho, né? Organizamos uma série de brincadeiras junto com a equipe de convivência, que são educadores sociais, né? Equipe técnica, e a organização de uma gincana lúdica, com tarefas acessíveis, com muita brincadeira. Ao todo, a LBV atende 150 crianças nos 2 turnos. São ações assistenciais e educativas que fazem a diferença na vida dos pequenos. Essas crianças estão aqui para trabalhar o fortalecimento da convivência social, o protagonismo, e por meio das atividades oferecidas aqui no centro comunitário, nós procuramos favorecer essa socialização. O principal objetivo dessa ação é fazer com que as crianças aproveitem o dia destinado a elas da melhor maneira possível, sem nenhuma obrigação. Para que isso aconteça da melhor forma possível, a LBV fez diversas parcerias, uma delas, não menos importante, com o clube de futebol. O mascote do Ferroviário Atlético Clube, o Tutuba, fez a festa da criançada, realizando sonhos num dia tão especial. Olha, nem esperava ele vir pra cá, na verdade, mas eu fiquei muito feliz dele ter vindo. Foi, mas já tirou foto com ele ou não? Ainda não. Vai tirar? Vou. Sensacional, cara, que legal. Né? Do nosso querido companheiro Carlos Henrique Costa, companheiro de tantas aventuras no jornalismo. Né? Sensacional. Então a gente parabeniza aqui a LBV pela iniciativa, tá? E também, lógico, Carlos Henrique Costa pela excelente matéria. Rapaziada, chegamos ao final aí. Como é que a gente poderia fechar esse nosso programa, né? Já bateu o nosso tempo aqui. Como é que a gente poderia fechar? Seleção brasileira, pode ser? Vamos, seleção aí, né? Deu uma revigorada com essas 2 vitórias, né? Chegou para essa data FIFA tão em crise, mas depois desses 2 triunfos, né? Sai com uma série de possibilidades, né? Igor Jesus, Luiz Henrique, Savinho, Luiz Henrique, 2 Matheus gols e uma Pereira assistência. também. Cara, eu acho que temos um novo 9, acho que foi o grande debate dos últimos dias, né? Se o Igor... Agora, outra boa notícia é a possibilidade do Neymar voltar a jogar depois de 1 ano na próxima segunda-feira, e aí há uma expectativa de que ele possa estar já disponível para a próxima data FIFA, assim como o Vinícius Júnior. E a minha dúvida é saber quem vai compor o ataque da seleção. Para mim, um nome que não pode sair de jeito nenhum é o Luiz Henrique, porque se mostrou, de fato, uma excelente arma para o decorrer do jogo, tanto nas escapadas rápidas quanto na finalização. Individualmente é um curista. 2 jogos em que ele fez gols importantíssimos. E o Rafinha jogando como joga no Barcelona, mais centralizado. Porque no Barça e amar o Rio... Excelente fase, né? Tá comendo a bola lá no Barça. Sendo um dínamo naquela posição, resolve demais. Quem tá pela direita, lá no Barcelona, é o jovem, 17 anos, Yamal, né? Lamine Yamal, grande revelação. E o Rafinha foi mais centralizado, então... E tem ainda o Lewandowski, ele fechando esse ataque poderosíssimo do Barça, que está liderando o Campeonato Espanhol, e olhe lá se o Real Madrid vai ser difícil, vai ter que ser nos clássicos para tirar essa diferença. Show! Meu parceiro, muito obrigado, Técio. Eu que agradeço aqui o convite, né? Muito bom participar do programa. Lá do Balacó, aqui, grande figura. Técio a gente já se conhecia também, grande figura. E até a próxima, se Deus quiser. Balacó, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Show de bola. Resenha de Artilheiro está terminando.
Cadê o Cláudio Costa? Vem pra cá não, tu fazer negócio aqui. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Técio Brilhante e Bruno Balacó. A gente se encontra na próxima... Que dia é hoje, hein? Quinta, é? Na próxima segunda-feira, às 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, e na FM Fortaleza 90.7, sempre segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. Cláudio Costa, cadê tu, macho? Vem pra cá, cara. Cláudio Costa hoje... Cláudio Costa hoje pode dizer que foi pro estádio e ajudou o Tricolor a vencer. Pô, a empatar, pelo menos. E o Filipeta chegou na hora do gol do Atlético, tu acredita, cara? É impressionante. Obrigado, meu povo. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.